Então, vamos continuar falando sobre as habilidades psíquicas. Vou continuar um pouquinho sobre o sentido empático e, em seguida, a gente fala sobre telepatia, ok? Como sentido empático é um dos, assim, mais... que eu vejo, assim, mais pessoas sofrendo com essa habilidade, né? Mais pessoas que não tá assim conseguindo lidar com essa habilidade de uma maneira leve, de uma maneira fácil. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Por que que muita gente está passando por dificuldades com seus sentidos empáticos? Porque seu sentido, ele pode ser um potencializador daquilo que você pensa, sente, da sua realidade, ou ele pode potencializar aquilo que de mais, assim, maravilhoso, gracioso na sua vida, mas ele também pode potencializar as sombras que estão muito presentes. Então, se o seu olhar, né, pessoas que estão passando por momentos de grandes sofrimentos, normalmente estão com um olhar muito focado na falta e muito pouco focado naquilo que tem disponível, nos recursos disponíveis, né? Então, o olhar de falta, o olhar de reclamação, o olhar de você pegar algo que foi te oferecido com o maior carinho e você olhar o defeito daquilo e você falar sobre o defeito daquilo, ao invés de ser grato por aquilo que você está recebendo, né? É você não ter um olhar amoroso sobre as coisas, é você não conseguir ter gratidão sobre aquilo que você está recebendo. É você estar sempre num espaço de estar faltando algo, ninguém faz nada por mim, é um lugar assim um pouco melindroso até, né? É, quanto mais você está presa nesse olhar, nessa vibração, mais você vai ter dificuldade com seus sentidos psíquicos, porque os seus sentidos psíquicos vão estar na vibração que você está. Eles vão ser uma antena, eles vão captar aquilo que você está experienciando, aquilo que você está vendo, se conectando. Então, uma das melhores formas de usar os seus sentidos psíquicos, principalmente o da empatia, de uma maneira elevada, de uma maneira expansiva, de uma maneira em que você seja uma contribuição para o mundo e principalmente, né, para o seu ser e para o mundo, é mudar a sua vibração, é mudar o seu olhar sobre a vida, é mudar o seu olhar sobre as coisas, né? Olha para aquilo que você está acostumado a reclamar. Se pergunta se não tem algo que você possa agradecer sobre aquilo. Olha para aquilo que você está acostumado a rejeitar. Vê se não tem algo que você possa ser grato por aquilo que está presente na sua vida. Olha para aquela pessoa assim que você mais detesta, que você tem, essa pessoa é isso, 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 isso e aquilo, né? Você criou essa pessoa na sua realidade. Por que será? O que que você tem para aprender com essa pessoa? Geralmente, as pessoas que mais engatilham a gente, as pessoas que mais trazem questões que fazem assim, não, não quero nem ver, não quero. É um bom exercício para olhar para dentro e se perguntar: o que que eu tenho aqui em mim que eu ainda não olhei, né, que está me fazendo sentir dessa forma diante dessa pessoa, né? Porque muitas vezes o que nos engatilha é aquilo que a gente percebe no outro, ou que a gente não percebe na gente, ou que a gente gostaria de ter, fazer, ser e não está tendo, fazendo ou sendo. Então, esse é um grande clique, né? É um grande momento de olhar para dentro e de se perguntar o que eu estou fazendo com a minha realidade, né? Será que eu só estou reclamando das mazelas da vida? Será que eu estou realmente só assim, contando as mesmas histórias de dor? Né? Em que lugar que eu estou me colocando? Né? Será que eu estou sempre contando aquelas mesmas histórias de vítima? E aí, naturalmente, assim, a sua antena, o seu radar, a sua intuição, ela vai ficar é, é, suja, né? É o que a gente fala aqui, assim, é como se você não tá uma conexão límpida, não tá uma conexão onde você consegue realmente usar a sua intuição de uma maneira elevada. Se você está conectada com baixíssimas vibrações de medo, dor, escassez, sofrimento, você vai
usar a sua intuição para captar mais disso. E aí é como se assim, a minha intuição me avisou para eu ficar em casa hoje. Minha intuição me avisou para eu não ir fazer tal coisa, né? Então, às vezes a gente acaba culpando a intuição, culpando a habilidade psíquica, muitas vezes por um estado mental seu, né? Um estado mental que você escolheu, que você está vivenciando isso. Ah, mas tá, você não sabe o que está passando na minha vida, está acontecendo X, Y. Tudo bem. Mas o que que você vai fazer para mudar isso? Mas o que que você vai fazer para dar o próximo passo? Quais são as escolhas que você pode fazer hoje para sair pelo menos um pouquinho desse lugar, né? Às vezes começa com um pequeno comprometimento consigo mesmo, de não contar as mesmas histórias da mesma maneira. Porque toda vez que você conta as mesmas histórias, da mesma forma, seu corpo sofre tudo aquilo que sofreu de novo. Então, às vezes, aconteceu um trauma lá do passado, quando você tinha 2, 3, 5 anos de idade, você continua contando essa mesma história do mesmo jeito, né? E conhece uma pessoa nova e você quer contar a mesma história. Aí conhece outra e você quer contar a mesma história. Só que acontece, toda vez que você conta a história, você sofre o mesmo trauma. Só que dessa vez, a culpa não foi da pessoa que te causou o trauma, a culpa é sua mesmo. Porque é você que está recriando o trauma, né? A pessoa que fez aquilo com você, ela só fez uma vez. Todas as vezes que você sofreu depois disso, a culpa já não é mais da pessoa. Aí já é você mesmo. Aí é você com a sua mente, é você com o seu processo de aprendizado, é você com a rejeição do aprendizado, né? Porque todo aprendizado é como se fosse assim, um sumo de um limão, né? Assim, um sumo de um remédio amargo. Às vezes o aprendizado é aquele remédio amargo, mas aí a gente joga fora a casca, a gente joga fora a embalagem, né? Mas se você ainda está carregando as cascas do limão, ainda está carregando a embalagem do remédio, é sinal de que você ainda não aprendeu. Sinal de que você passou por aquilo, rejeitou o aprendizado e continua agarrado na dor, né? Então, as habilidades psíquicas, elas seguem seu estado mental, elas seguem seu estado de consciência. Então, se você é uma pessoa que reclama muito, se você é uma pessoa que está num espaço de vítima, se você não consegue ser grata pelas coisas, não consegue fazer um elogio, se você só olha aquilo que falta, se você só reclama, se você não sabe agradecer, muito provavelmente você vai ter dificuldade com as suas habilidades psíquicas. A sua antena vai estar agarrando coisas aí que também estão na mesma vibração, ok? Então, como é que a gente começa a mudar isso? Mudando o seu estado mental, energético, emocional, físico, espiritual. Ah, tá. E se eu escolher mudar uma coisa, já muda? Não. Tem que mudar todos os estados, porque afinal você tem vários e vários corpos. Você tem um corpo físico, um corpo mental, um corpo energético, um corpo espiritual, né? Um corpo emocional. É importante cuidar de todos esses corpos. Todos esses corpos são importantes, né? Como é que está a sua relação com as suas emoções? Como é que está a sua relação com a sua alimentação? Você está fazendo algum tipo de exercício? Como é que está a sua relação com o outro, né? Como é que você enxerga o outro? Você está esperando só que o outro faça por você? Você está se colocando à disposição para oferecer algo para o mundo, né? O seu servir, independente de como seja, do que seja, né? Independente do que é mais, né, grandioso ou pequeno, não importa, né? O que importa é como você está fazendo o seu servir. Será que você está fazendo o seu servir a partir de um espaço? Ah, eu estou fazendo aqui, mas ó, universo, ó, tô aqui, tô doando aqui, me dou aqui de volta. Então, assim, se você tá fazendo dessa maneira, esperando algo em troca, normalmente você não tá no espaço de servir, porque o servir, ela vem é um lugar de doação, é um lugar de, você doa de um lugar de abundância, você não doa de um lugar de falta, você tá oferecendo aquilo que é o seu melhor, independente se o outro vai valorizar ou não, independente se o outro vai reconhecer ou não, você tá fazendo porque você veio fazer aquilo no mundo. Uma flor, ela não deixa de abrir aquelas pétalas lindas só porque você não vai apreciar ela, né? Só porque você vai passar por ela e muitas vezes você vai olhar, vai cheirar, vai arrancar, vai fazer bem me quer, mal me quer e jogar a flor pro lado.
né? E nem por isso ela vai deixar de abrir aquelas pétalas lindas, né? O sol, né? Mas eu sempre falo, o sol ele não deixa de brilhar porque hoje você amanheceu meio chata, mimada, reclamona, né? Não é assim que funciona. O sol brilha porque é da natureza dele brilhar. Então, assim, o que que você está deixando de fazer porque você está esperando que o outro te traga, né? Porque isso não é seu servir, né? Servir é quando você traz para o mundo, coloca no mundo aquilo que você colocaria até de graça, colocaria no mundo assim, porque é aquilo que tanto energiza o mundo como te energiza, é aquilo que e aí, sem expectativa de como as coisas vão vir, entendendo que o universo ele é extremamente abundante. Então, naturalmente, quando você emana uma energia de abundância, naturalmente você recebe essa energia de abundância, independente de como vai vir, de quem vai vir, quando vai vir, como vai vir, né? Mas se você está sempre olhando, esperando nessa na espreita, assim, você acaba atrasando o processo, você acaba atrapalhando um pouco o processo, ok? A gente acabou fugindo um pouquinho do tema, assim, mas no fundo também está relacionado, porque quando você cuida do seu campo, quando você cuida da sua energia, naturalmente a sua tendência é captar a energia do ambiente de uma maneira com melhores filtros, com um filtro mais limpo, com um ajuste fino. Então você tem maior capacidade de entender o que que é seu do que é do outro. Quando o seu campo está limpo, quando você está centrado no seu ser, você sabe que assim, quando vem algo que é muito dissonante da sua energia, então você já sabe que isso não é seu. Agora, quando você não está cuidando da sua energia, quando você está muito perdida nas energias de dor, de sofrimento, aí naturalmente você tende a se perder, né, nessas lamúrias e se perder nesse campo nessa bagunça energética, né, de não saber o que é seu, o que é do outro. Gosto muito de dar o exemplo da praça de alimentação do shopping, né? Você pode não estar com fome, né? Mas só o fato de você entrar na praça de alimentação, muitas vezes, assim, muita gente. Eu, particularmente, hoje em dia, quando eu entro na praça de alimentação do shopping, eu já tenho vontade de sair dali correndo, porque é muita coisa, é muita informação, é muita energia, é muita gula. É tipo, hoje, né, eu já capto de uma maneira um pouco diferente. Mas se você não está centrada na sua própria energia, você se perde naquilo dali. Você se perde naquela sopa energética de gula, de excessos, de vontades, que muitas vezes não são seu, mas como você não está conectada consigo, você se permite ser levada por essa onda. Então é muito comum você chegar na praça de alimentação e sentir fome e sentir vontade de comer determinadas coisas que normalmente você nem queria comer, nem comeria, sabe que não é melhor para você, mas que muitas vezes você acaba indo por essa energia de massa, né? E isso acontece em diversos lugares, de diversas formas. A praça de alimentação ela é só um exemplo, né? Um outro exemplo onde muitas vezes você se perde do seu centro. Fila de caixa de supermercado. Você pode até estar se sentindo muito abundante, você pode até estar com o dinheiro na conta. Você acabou de receber o pagamento, está lá o dinheiro na conta, mas você entra na fila do caixa do supermercado e começa um calafrio, começa a suar. Será que vai dar? Será que começa a fazer as contas? Aí o cartão não passa, aí é o medo de falar débito, crédito. E aí, se você fala débito, você se sente bem, se fala crédito, você se sente envergonhado porque não tem dinheiro, vai passar no crédito. E aí vira um crédito, né? Tipo, fizeram até um sketch sobre isso. E aí você começa a sentir com aquele medo de, né? E começa a escorrer uma gotinha de suor enquanto está processando, né? E aí, às vezes, a sua energia daquele medo, aquela energia de escassez, às vezes acaba fazendo até. Você acaba criando a situação onde o cartão não passa, onde a maquininha dá problema, onde tem que cancelar uma compra. Por quê? Você começa a lidar com todos aqueles medos que, na verdade, na maioria das vezes, é um imprint que está ali naquele curralzinho do caixa, né? Que muitas pessoas pensando a mesma coisa, o imprint fica ali. Então, se você está passando por ali, você não está presente, centrado, você começa a captar aquilo ali, começa a achar que aquilo é seu, começa a achar que você é assim.
E aí você se perde mais uma vez nessa sopa energética de escassez, de medos, de sofrimentos e de coisas que você não precisa passar, mas que você está passando porque de alguma maneira você ressoou com aquilo. Ok? Então, esse é mais um exemplo de situações que você acaba passando quando você não está centrado na sua energia, quando você não está cuidando bem das suas habilidades psíquicas, do seu campo. Tá, e quero começar a cuidar disso melhor. Entra no curso, entra na mentoria, que aí lá dentro a gente tem todos os processos, formas, ferramentas, tem uma metodologia, tem uma maneira, tem uma comunidade, tem pessoas que estão fazendo os exercícios uns com os outros. Aí é outra história. Aí você vai ter um apoio, um suporte, um acompanhamento para fazer isso. Tá, tá, e não quero fazer. Beleza, não quero, não faça. Sua escolha. Simples assim. Continua passando pelo que você está passando, ou pelo menos faz esse curso gratuito, começa a trazer consciência, porque pouco a pouco você vai trazendo consciência e vai mudando um pouco do que você pode mudar agora. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar, encerrar, finalizar o tema da habilidade empática, ok? E aí algumas pessoas vieram me perguntar, mas tá, empatia não é você se compadecer pelo outro, empatia. Sim, empatia enquanto virtude e empatia enquanto habilidade psíquica são duas coisas diferentes, ok? Empatia enquanto virtude é você realmente você se colocar no lugar do outro, só que na verdade a gente precisa fazer um ajuste aí, né? Não tem como se colocar no lugar do outro porque você não vivenciou aquilo que o outro vivenciou. E muitas vezes essa ideia de se colocar no lugar do outro é mais uma vez aquela pessoa que quer ser a boazinha demais e que está tentando roubar o protagonismo da vida do outro. Então, muito cuidado, porque tem muito narcisismo e vitimismo disfarçado de empatia, ok? Cuidado com isso, ok? Empatia real, ela é despida de egoísmo. A empatia real, ela é rica em escuta ativa. A empatia real, ela não assume que sabe o que é melhor para o outro. Ela escuta e ela pergunta o que o outro precisa naquele momento. Porque não necessariamente vai ser aquilo que você acha o que é melhor para o outro, ok? E a habilidade psíquica da empatia, ela está mais ou menos localizada aqui na altura do estômago, no plexo solar, que é quando você sente o que o outro está sentindo, sente o que o ambiente está trazendo de informação. Quando o seu campo, quando a sua energia ela está bem cuidada, quando você está presente consigo, você consegue discernir com muito mais facilidade o que é seu do que é do outro. Quando você não está presente consigo, quando a sua vibração está mais baixa, você está vibrando em mais medo, sofrimento, dor, a tendência é você se perder nesses sentimentos, nessas sensações que muitas vezes você está captando do outro e do ambiente. Ficou claro? Beleza, então fechamos aqui empatia por hoje. A gente se vê no próximo encontro, onde a gente vai falar sobre telepatia. Beleza? Até mais.